Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Para os materialistas, só há o mundo material. Só existem coisas que se deslocam no tempo e no espaço. Não existe base conceitual para outro mundo. Quando uma pessoa pensa em questões do tipo o que acontece comigo depois da morte, pensa de maneira dualista. Imagina que a parte de si que sobrevive, sua alma, vai para outro mundo, um mundo duplo. Mas a lógica do cientista a perturba. Como o mundo duplo interage com este, situado no espaço e no tempo? Caso isso não ocorra, não faz sentido preocupar-se com tal questão, porque a pessoa não vai saber mesmo. A física quântica oferece uma alternativa. A consciência pode intermediar a interação de dois corpos díspares. Explicando melhor, na mecânica quântica, podemos correlacionar objetos de tal modo que eles permanecem interconectados, mesmo se separados por grandes distâncias. Quando observamos, os objetos quânticos correlacionados tornam-se realidades, separam-se, mas a natureza interligada de seu colapso mostra sem dúvida que eles estavam interligados. Como a interligação pôde ser preservada apesar da distância, manifestando-se sem o transcorrer do tempo, sem uma troca de sinais? É claro que a correlação e seu colapso não são locais, envolvendo um domínio de interconexão que transcende o domínio imanente do tempo e do espaço reais, onde as coisas são vistas como independentes e separadas. A compreensão e a aceitação de um reino transcendente da interconexão deram um salto quântico em função de uma experiência de física quântica realizada em 1982 por um grupo de físicos franceses liderado por Alain Aspect. Nessa experiência, dois fótons correlacionados influenciam-se mutuamente à distância, sem trocarem sinais. É como se alguém estivesse dançando em Los Angeles e seu parceiro em Nova York, mas ambos coordenados nos mesmos passos de dança, sem o auxílio de televisão ou de qualquer outro aparelho de processamento de sinais. Quando dois objetos se correlacionam por meio de interação, a correlação permanece, mesmo se os objetos estiverem separados por grandes distâncias. Um pequeno detalhe vai ajudar a esclarecer melhor a não localidade do processo de mensuração quântica. É preciso lembrar que na física quântica os objetos são ondas de possibilidades antes de os observarmos. Logo, um quanto de luz, um fóton, não tem atributos antes que façamos alguma mensuração com ele. A experiência de Aspect concentrou-se em um atributo de duplo aspecto do fóton, chamado polarização, ao longo de um eixo ou perpendicular a ele, algo que é medido por óculos de sol polarizados. O duplo aspecto fica claro quando se observa que nenhum fóton de luz consegue passar por dois óculos polarizados cruzados perpendicularmente, um no eixo vertical, outro no horizontal. Na experiência de Alain Aspect, um átomo emite um par de fótons correlacionados de tal modo que, se um deles estiver polarizado ao longo de certo eixo, o outro deve estar polarizado ao longo do mesmo eixo. Mas objetos quânticos são apenas possibilidades, e assim os fótons começam sem eixo de polarização. Só a nossa observação pode fixar um eixo de observação para eles.
E se observarmos um fóton correlacionado, dando-lhe desse modo certa polarização, a polarização do outro fóton também será designada imediatamente, não importa a que distância esteja do primeiro fóton. Se os dois fótons estiverem tão distantes um do outro que, ao medirmos nem mesmo a luz, que viaja a mais alta velocidade em toda a natureza, possa mediar sua influência sobre o outro, devemos concluir que a influência é não local e ocorre sem a intermediação de sinais locais. Foi isso que Aspect e seus colaboradores descobriram experimentalmente. Como os dois fótons podem estar conectados, a não ser por sinais que viajam pelo espaço, valendo-se do tempo? Eles estão conectados por meio de um domínio não local da consciência que transcende espaço e tempo. Segue ainda que a consciência, agindo não localmente, provoca o colapso simultâneo de dois objetos quânticos correlacionados. Traduzindo isso em termos de pessoas, se dois indivíduos estiverem correlacionados e depois se deslocarem para extremos opostos da Terra, se um deles vir um lampejo de luz, o outro também poderá ver o lampejo, mesmo que não tenha um estímulo real. Parece ridículo? Na verdade, essa influência e comunicação mútua não local entre seres humanos é conhecida há milênios no domínio do pensamento. É chamada de telepatia. Recentemente, a telepatia foi demonstrada em experimentos cientificamente controlados. Em experiências chamadas de visão distante ou remota, um sensitivo vê um objeto escolhido arbitrariamente por um computador, enquanto seu parceiro em um laboratório desenha o objeto visto sob a supervisão do pesquisador. Depois, a imagem é comparada pelo computador com o objeto visto. Em outro tipo de experiência, mostrando a interconexão não local, um sujeito é observado à distância por meio de circuito fechado de televisão, sem o seu conhecimento. Mesmo assim, seu comportamento é afetado pelo fato de estar sendo observado. A experiência realizada por Jacobo Grinberg Zilberbaum, neurofisiologista da Universidade do México, e seus colaboradores, confere peso à ideia da não localidade nos cérebros humanos de forma ainda mais objetiva. Essa experiência com cérebros é equivalente à experiência objetiva de Aspect com fótons. Dois sujeitos são instruídos a meditar juntos durante 20 minutos, a fim de estabelecer uma comunicação direta. Depois, eles entram em gaiolas de Faraday, que são compartimentos metálicos que bloqueiam qualquer sinal eletromagnético, mantendo a comunicação direta pelo restante da experiência. Em seguida, um dos sujeitos é submetido a uma série de lampejos luminosos que produzem um potencial evocado, uma singular reação eletrofisiológica do cérebro ao estímulo sensorial, medida por um eletroencefalógrafo. De modo espantoso, em 1 de cada 4 casos, aproximadamente, o cérebro não estimulado também mostra uma atividade elétrica, um potencial transferido bem similar em forma e força ao potencial evocado. Sujeitos de controle que não são sujeitos correlacionados e experimentais e que, segundo seus próprios relatos, não conseguem ou não mantêm comunicação direta, nunca mostram um potencial transferido. A explicação objetiva é a não localidade quântica. Os dois cérebros agem como um sistema quântico correlacionado não localmente. Em resposta a um estímulo sobre apenas um dos cérebros correlacionados, a consciência produz estados similares nos dois cérebros, o que explica a similaridade dos potenciais cerebrais. Os resultados e conclusões experimentais de Grinberg e Zilberbaum já foram replicados com relação a estímulos auditivos em Londres pelo neuropsiquiatra Peter Fenwick. Deve-se admitir que nessas experiências o sujeito correlacionado não estimulado não vivencia, na verdade, o estímulo experimentado pelo parceiro.
Provavelmente, para isso, será necessário outro salto na pureza de intenções. Contudo, é realmente notável que as ondas cerebrais de um sujeito possam ser comunicadas a outro sujeito sem transferências locais de sinal. A grande semelhança entre os cérebros correlacionados e os fótons correlacionados está clara, mas há uma grande diferença. A semelhança entre os casos é que em ambos a correlação inicial foi produzida por alguma interação. No caso dos fótons, a interação é puramente física, mas no caso dos cérebros correlacionados, há o envolvimento da consciência. Assim que a onda de possibilidades de um dos fótons correlacionados é medida, ela entra em colapso e os objetos tornam-se não correlacionados. Em relação aos cérebros correlacionados, a consciência não apenas estabelece inicialmente a correlação, como também a mantém ao longo da experiência, graças à intencionalidade. Para conseguir um claro potencial evocado, os pesquisadores costumam utilizar a média ao longo de 100 lampejos, eliminando com isso o ruído. Entretanto, os cérebros não perdem a correlação quando o observador vê o lampejo. A única conclusão é que a consciência restabelece a correlação todas as vezes em que esta é rompida. Por isso, é vital que os sujeitos mantenham a intenção meditativa da comunicação direta ao longo da experiência toda. Essa diferença entre fótons e cérebros correlacionados e conectados não localmente é muito importante. Embora seja notável para demonstrar a natureza radical da física quântica, a não localidade dos fótons correlacionados não pode ser usada para transferir informações, segundo um teorema atribuído ao físico Philip Eberhard. Mas, no caso dos cérebros correlacionados, como a consciência está envolvida no estabelecimento e manutenção da correlação, o teorema de Philip não se aplica e a transferência de mensagens não é proibida. Quando um sujeito vê um lampejo, a consciência causa um colapso em um evento similar dentre as possibilidades no cérebro do outro sujeito. Foi esta última percepção que me levou a pensar que talvez fosse possível criar um modelo realista da reencarnação e até do livro tibetano dos mortos. Qual é um dos mais notáveis dados em estudos da reencarnação? Uma criança que tem evocada uma lembrança de uma vida passada ao ver sua casa ou coisa similar daquela existência. Suponha-se que a lembrança tenha sido causada pela transferência não local da informação relevante da encarnação prévia da criança. Trato disso nos 2 próximos capítulos. Mais um comentário. A intenção consciente e a concordância dos 2 sujeitos são cruciais para o sucesso de qualquer comunicação telepática. No entanto, a intenção não é egóica. O mero ato de pensar e desejar não basta. Trata-se da entrega a um estado de consciência situado além do ego, no qual os 2 são um. Jesus sabia disso quando afirmou: se 2 de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. É importante lembrar que em grego o verbo concordar é sinfonien, raiz etimológica da palavra sinfonia. Concordar é vibrar em fase, em correlação quântica. Não é isso que vimos na consciência dos dados de ondas cerebrais dos exemplos citados? Às vezes, os cientistas materialistas reclamam que, com frequência, não conseguem replicar experiências de telepatia, mesmo com paranormais de renome. Creio que eles estão deixando de lado um dos ingredientes básicos dessas experiências, a intenção consciente. A consciência é una. Pode ser que o ceticismo e a mente fechada do pesquisador interfiram na intenção consciente e, por isso, a consciência, na presença dessa hostilidade, nem correlacione os paranormais, nem provoque o colapso de possibilidades quase idênticas em seus cérebros. Esta é mais uma edição
do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.